Provérbios 16, capítulo 16, a vontade de Deus. Ontem falamos sobre o poder que existe na língua, na construção, na fala, e hoje queremos abordar com vocês a proposta de Provérbios 16 que fala sobre entender, saber, praticar a vontade de Deus. Bem, como é que eu faço então, pastor, para ter projetos sábios? Quando você entende a vontade de Deus. Como é que eu faço para fazer escolhas sábias? Quando eu entendo a vontade de Deus. Como é que os meus desejos precisam ser desejos sábios? Quando eu entendo o que o Senhor quer, uma vez eu disse a você, coisas do alto que vão impactar sua mente, que vão subjugar seu corpo. Então você vai alinhar as coisas de Deus com as coisas que foram captadas pela sua mente no dia de hoje. Deus vai falar com você, sua mente vai entender e agora você vai subjugar o seu corpo, ou seja, seus desejos serão os desejos do Senhor. Você vai alinhar aquilo que você quer com aquilo que Deus quer. Por quê? Porque fazer a vontade de Deus trará dividendos muito maiores para você, recursos muito maiores a você, do que você não fazer a vontade do Senhor. Também, intenções sábias, buscar as intenções sábias aqui, eu ter intenções que são corretas. Sabendo disso, o capítulo 16 aqui, ele compara a vontade de Deus com a vontade humana, mostrando que é sempre melhor fazer a vontade de Deus. Há um texto na Bíblia de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim, ó: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entre fazer a minha vontade e a vontade do Senhor, façamos a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é sempre boa, é sempre agradável, é sempre perfeita essa vontade. O caminho aqui para uma vida de sabedoria, à luz do capítulo 16, ela acaba nos conduzindo a sempre procurar fazer a vontade de Deus e não fazer a nossa própria vontade. Portanto, há, há uma pergunta que meu sermão tenta responder. Será que você tem buscado a vontade de Deus? Será que você tem buscado mais o seu querer ou o querer do Senhor? Lembre-se que às vezes o seu querer começa a entrar em conflito com o querer de Deus. Por isso, hoje eu quero entender com vocês aqui a diferença que existe entre a vontade humana e a vontade de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Vamos entrar em ação então. Projetos sábios. O coração do ser humano pode até fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, quem é que vai dar a resposta certa para ti dos teus planos? Deus. Então consagre seus planos a Deus, porque a resposta certa vem dele. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Olha, eu acho que isso aqui vai dar certo. Eu acho que se eu for por aqui vai ser bênção. Eu vou começar esse empreendimento. Vou falar com fulano. Vou ajeitar tal coisa. Aos caminhos humanos, aos olhos humanos, de acordo com o texto bíblico aqui, todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Parece que vão dar certo. Mas o Senhor sonda o espírito. O Senhor vai ver se você está dando essa coisa para a pessoa porque você quer se vangloriar ou porque você de fato ama o ministério de ajudar o próximo. Você deseja ajudar o próximo. Porque tem gente que ajuda o próximo não com o sentimento de ajudar o próximo, mas porque a pessoa, sei lá, é líder de alguma coisa, tem que tirar foto, tem que fazer, mas no coração dela mesma ela não tem. Então Deus vai sondar o seu espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Ó, consagre o seu plano, consagre a sua obra ao Senhor e o seu plano vai se realizar. Será que você, quando vai escolher alguém para se relacionar, você tem consagrado essa pessoa ao Senhor? Você tem pedido permissão ao Senhor? Será que você, quando vai procurar um curso para fazer, uma faculdade para fazer, você tem pedido a anuência do Senhor? Será que você, quando vai procurar fazer alguma coisa, você tem pedido para Deus? Se você não tem pedido ao Senhor, cuidado, porque a Bíblia diz aqui que deveríamos entregar todas as nossas obras ao Senhor e o que nós temos planejado. Por quê? Porque se entregarmos ao Senhor, se consagrarmos ao Senhor, Ele realizará essas obras em nossa vida, ao nosso redor. O problema está
em você fazer escolhas sem a anuência do Senhor. É você tomar na cabeça, é dar errado o seu plano. Por quê? Porque você não pediu permissão ao Senhor que guia a sua vida, que consegue enxergar além dos seus olhos. Você talvez possa perder dinheiro, você talvez possa ficar mais cansado, você às vezes pode ficar com maior problema. Por quê? Porque você não está consagrando os seus planos a Deus. Tem um sonho, quer alcançar uma bênção, consagre ao Senhor. Tem você uma graça a ser alcançada, consagre ao Senhor. Por quê? Porque Ele vai ter o poder de realizar a bênção para ti. Lembre-se, coisas do alto que vão impactar sua mente, que vão subjugar o seu corpo. Então você precisa entender as coisas do alto. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Quem é que fez tudo? Deus. Deus fez todas as coisas para determinados fins. Então, se Deus faz tudo, se Deus conhece tudo, então conversemos com Ele, que conhece tudo. Senhor, tem um caso que eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso alcançar uma graça. Tenho um interesse. É da tua vontade? O Senhor quer? Se não, não nos deixe ficar em caminhos tortuosos. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. Olha como é complicado. Você saiba que esse negócio do pecado do orgulho é um pecado que Deus abomina. É evidente que este não ficará impune, diz a palavra no versículo 5. Deus tem pavor, Deus tem raiva, Deus detesta o que é orgulhoso. Por quê? Porque o orgulhoso, ele não percebe que ele é pó, ele não é nada. O orgulhoso se acha melhor. Há uma tribo, se não me falhar a memória, a tribo de Dan foi destruída por causa do orgulho. Deus tem pavor, Deus não gosta, como é que o texto bíblico declara? Deus detesta todo aquele que é orgulhoso. Cuidado, querido irmão, seu orgulho pode preceder a sua queda, seu orgulho pode tirar você do caminho do Senhor. Cuidado, seu orgulho pode destruir a sua família, pode destruir o seu sonho, porque você é altivo, você pode cair do cavalo. É um fato de que, pela misericórdia e pela verdade, se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se tiver que errar você, ou se tiver que fazer alguma escolha, faça pelo caminho da misericórdia. É pela misericórdia, pela verdade, que se tira a culpa. Então, se você tem alguma culpa e deseja que o Senhor retire de você, você deveria ir pelo caminho de pedir perdão. Você deveria ir pelo caminho da misericórdia. Você deveria ir pelo caminho da verdade. Se você errou, então que você reconheça seu erro. Pare de ficar botando a culpa nos outros. Ah, mas também você faz assim também. Beltrano faz assim também. Então o camarada não reconhece o erro e o que que ele faz? Ele sempre está acusando os outros, sempre está mostrando que também existem outros que erram. Mas ninguém está falando dos outros, estamos falando de ti aqui. Portanto, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Ó, se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, até os inimigos não vão ficar mexendo com você, porque o Senhor bloqueará as forças satânicas que estarão contra você. Permaneça nos caminhos retos, permaneça nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque o Senhor vai impedir as forças do mal contra você. A palavra também declara aqui: se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que os seus inimigos vivam em paz com ele. Melhor é pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Mais uma vez, nós percebemos aqui que o coração do ser humano pode até traçar caminhos, mas quem é que vai dar aqui os passos corretos? Corretos? Quem é que vai ajudar você? O Senhor. Então, faça planos e consagre a Deus. Peça a anuência do Senhor. Porque se você ficar entre dois mundos, você não vive nenhum. E isso vai ser um problema para ti, vai te machucar. Por isso, o coração do Senhor traça esses caminhos aqui. A primeira coisa que eu percebo quando eu leio essa primeira perícope, lembre-se que quando eu pego o capítulo, eu estabeleço ali partes do capítulo
para que eu possa conversar com vocês. E a primeira coisa, o primeiro passo aqui é projetos sábios. Como é que eu faço para ter projetos sábios? A primeira coisa que você precisa aprender é buscar a vontade do Senhor, conforme foi estabelecido nos itens aqui, para fazer projetos, pedindo, antes de tudo, a orientação, a anuência do Senhor, como declara o versículo 1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, a primeira coisa, consagrar meus planos. Depois que você fizer isso, que você já planejou aqui ou executou, não adianta você pedir para que Deus abençoe, porque a nossa vontade estava à frente. Depois que você já fez seu plano, depois que você já tomou a decisão, aí que você vai pedir para Deus te abençoar? Não, não é assim. Eu vou pedir para Deus me abençoar antes. Por quê? Porque eu não vou colocar Deus numa roubada. Se você já fez sua burrice, se você já tomou sua decisão, e sua decisão foi uma decisão tomada sem a anuência do Senhor, e agora você quer que Deus conserte, quer que Deus conserte o casamento, quer que Deus conserte o filho, quer que Deus conserte o trabalho, quer que Deus conserte um monte de coisa, e você, quando teve que tomar a decisão, tomou sem a presença do Senhor, você vai tomar na cabeça. Não é assim que funciona. Por isso, a diferença entre os projetos humanos e os projetos divinos é que Deus nunca falha e Deus sempre está a nos ajudar quando erramos. Sempre estamos, às vezes, sujeitos a errar quando fazemos o trabalho ou o plano só humano. O plano humano é sujeito a errar. Plano divino nunca erra. Então, peça que o Senhor esteja à frente. A prova disso está quando fazemos planos e tudo é frustrado, tudo dá errado. O irmão fez plano e o negócio deu errado. Por que o negócio deu errado? Porque ele não buscou ao Senhor, como diz o versículo 3 ao versículo 5. Por isso você precisa antes orar. Você precisa, antes de tudo, pedir ao Senhor que o Senhor te mostre o que é melhor. O versículo 9 deixa claro: o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, ou seja, mostra-me, Senhor, quais são os melhores caminhos, por onde devo andar. Por quê? Porque buscar a vontade de Deus em seus projetos vão fazer com que tudo seja modificado, com que as coisas sejam estabelecidas da forma correta. Sabendo disso, eu ainda vou mais a vocês aqui. Há um segundo ponto, ainda no capítulo 16, a escolha sábia. Tem que fazer escolha sábia, porque talvez é assim, ó, o grau. Se você está aqui e a parede não está em 90 graus, a parede não está assim, e a parede está um pouco aberta, 1 grau só aqui aberta, ela vai fazer isso aqui. Quando chegar lá na frente, a parede vai estar quase torta, bem obtusa, melhor dizendo, porque você errou 1 grau. Você, quando está navegando também, se você errar 1 grau aqui, você vai parar em outro país, lá na frente. Então, você precisa acertar muito bem seu plano aqui, senão, quando for lá na frente, você vai estar em outro lugar que você nunca queria estar. Por isso a importância de você fazer a escolha e o seu desejo ser um desejo sábio, fazer uma escolha sábia. Provérbios 16, versículo de 10 ao 17, diz assim: nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Ou seja, o rei, ele tem o poder da decisão. A peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras são a sua obra sua são todos os pesos da bolsa. Ou seja, a balança do Senhor é uma balança justa. Deus tem pavor, a gente já leu isso daí nos provérbios anteriores, dos caras que têm balanças injustas. Deus gosta que você faça escolhas corretas, escolhas sábias. Se o seu pedido, que você faz pedido de oração, é um pedido justo, é um pedido correto, então o Senhor, ele avalia isso e te abençoa. Então faça pedidos justos. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Então, se você for fazer um plano, faça um plano sem maldade. Faça um plano sem querer enganar as pessoas. Faça um plano justo. Por quê? Porque os reis detestam a injustiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, aqueles que falam palavras
correta, sabe aquele papo reto, né? É aquele que fala a coisa certa. Não fica de conversinha, não fica mudando a história no meio do caminho. Tem que ser um negócio certo, um preto no branco. Você vai negociar com uma pessoa, eu quero negociar preto no branco, quero negociar uma coisa certa. Por isso, o autor declara: os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. Então, quando o rei está com furor, com raiva, é como se você já tivesse um presságio da sua morte. Mas se você for sábio, seja uma pessoa que consegue acalmar. Não seja o irmão isqueirinho. Sabe, o isqueirinho tá sempre botando fogo um contra o outro, fazendo isso aqui. Não, não. Busque acalmar. Por quê? Porque você vai ser sábio se você buscar acalmar a situação. O semblante alegre do rei significa vida. E a bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, é mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. Perceba que mais uma vez ele declara: olha, quando o rei está feliz, então você vai ter vida. Quando o rei está furioso, então você vai ter morte. Tome cuidado para você acalmar as situações. Tome cuidado para você andar na senda do bem. E a bondade é como chuva fora de época. Sabe quando está muito quente e vem aquela chuva? A bondade é como se fosse isso, uma chuva fora de época. Tá muito quente e vem aquela chuva. Tá muito frio e a gente sente aquele sol brilhar no meio-dia. A gente até vai pro sol para ver se esquenta porque o tempo tá muito frio. Então, é mais ou menos isso que o autor está declarando aqui. Quanto melhor, ele declara aqui, né? Quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro. Eu já falei a vocês, e Salomão repete-se aqui nos versos anteriores, quando ele faz declarações para os seus filhos. Aqui ele está falando sobre dicotomias, né? O que é bom, o que é ruim, que é rei, que é não sei o quê. Ele sempre está fazendo contraste para instalar na sua cabeça como um rei anda. Lembre-se que tem três tipos de pessoas: o sábio, o insensato e o preguiçoso. Essas são as três tipos de pessoas que Salomão fala aqui. Primeiro, ele começa ali até o capítulo 9, né? Capítulo 9, capítulo 10, ele vem falando coisas para os seus filhos. E depois do capítulo 9, como é que um rei age? Como é que uma pessoa sábia age? Quais são as coisas que ela deve fazer? E aqui tem um dos itens que a pessoa sábia deve fazer, um rei sábio deve fazer. Ele deve consagrar seu plano a Deus, ele deve buscar sabedoria mais do que o ouro e a prata. Por quê? Porque quem busca ouro e prata sem sabedoria vai perdê-la. Você pode até ter dinheiro, você pode até ter recursos financeiros, você pode até ter os seus bens, mas se te falta sabedoria, você vai perder tudo isso. Por quê? Porque buscar sabedoria, mais do que o ouro e a prata, vai te garantir você ter inteligência, sabedoria, habilidade para saber lidar com as bênçãos que Deus te dá. Deus te dá a bênção e tu estraga. Tu estraga por quê? Porque te falta sabedoria. É sabendo disso que ele declara: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. Versículo 17. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o caminho preserva a sua vida. Ou seja, desvia do mal. Sempre desvia do mal. Porque o caminho dos retos vai fazer o quê? Desvia do mal. Desvia do furor. A palavra branda faz o quê? Desvia do mal. Se você não quer estar em contenda, então saia de perto de pessoas que vivem em contenda. Para de ficar brigando, para de ficar relinchando, para de ficar fazendo showzinho. Você precisa desviar do mal. Tem gente que é o tempo todo tripudiando em cima do pecado do outro. Tem gente que é o tempo todo reclamando. Tem gente que é o tempo todo já acorda reclamando. Cuidado com isso, porque há uma segunda lição que você aprende aqui. Eu sei que Salomão não está necessariamente falando o capítulo de ontem, né, que é falando sobre o poder da língua. Eu não quero entrar naquele tema para não misturar, mas é um fato de que nessa segunda lição a gente aprende que sobre escolhas sábias vão fazer a diferença na vida do crente, que sejam de acordo com a vontade do Senhor, as suas escolhas. Que você acorde de manhã cedo fazendo o questionamento: Senhor, quero fazer a tua vontade. Usa-me, Senhor. Quero mais sabedoria, Senhor, para poder andar na senda do bem. Somente Deus sabe tudo, então eu preciso acessar quem sabe tudo. Se Deus está no alto da montanha e ele consegue enxergar tudo, ele sabe de tudo, então eu preciso conversar
pelo rádio com Deus através da oração. Senhor, eu posso ir por esse caminho aqui? Como é que tá? Não, aí tem muita pedra, não vai por aí não, vai por caminho ali do vale. Senhor, olha só, eu tô vendo aqui, tem uns animais, rapaz, tem um pessoal que tá matando um monte de gente aí, tá matando um monte de bicho, não vai por aí não, vai, sobe um pouquinho mais e depois você faz a curva. Então, se Deus está no alto de uma montanha e ele consegue enxergar tudo, conecte-se com o Senhor e você vai andar por caminhos corretos, porque ele vê tudo. Ele está no alto da montanha, ele tem estabelecido. Ah, mas eu não vou ligar para ele, não. Vou é por aqui, na minha cabeça, eu fiz, tracei uma rota na minha cabeça e vou por aqui. Vai andar mais alto, vai ter mais dificuldade, vai correr mais riscos. Por quê? Porque você não está acessando a sabedoria. E você ainda corre risco de perder tudo aquilo que você conquistou ao longo da estrada. Por quê? Porque você está andando num caminho sem a anuência do Senhor, sem ver longo alcance. Olha, todo mundo que trabalha com guerra, uma das premissas básicas da guerra é o poder da comunicação. Se você cortar a comunicação, você fica meio que no escuro. Por isso tem os rádios, por isso você fala com uma pessoa que está navegando, flutuando no avião, para dizer quais são as rotas que você deve andar e traçar, por onde vai chegar. Por isso o mapa, para que você saiba aonde você está. Você precisa ter o poder da comunicação, senão você está perdido. Se está perdido, você vai ficar andando em ciclo. Se anda em ciclo, você gasta energia, gasta combustível, gasta alimentação e você não chega onde você quer. Você precisa ter uma comunicação clara com o Senhor, porque somente Deus sabe tudo. Então, antes de você escolher algo ou mesmo dar a resposta, você deveria buscar essa orientação do Senhor através da oração. Liga para ele, fala: Senhor, e aí? O que o Senhor me diz? Vou por onde? Você precisa ter essa conexão clara. Mas o irmão passa o dia e não ora, o irmão passa a noite e não ora, o irmão não conversa com o Senhor, o irmão nem sabe o que Deus quer, ele quer fazer o que ele quer. Mas o que o Senhor quer, ele não está muito preocupado. Ok, vai tomar na cabeça. Vai perder tempo com esse relacionamento. Vai ter problema porque vai perder recursos. Vai gastar tempo de vida. Bem, o texto aqui de Salomão, ele usa como exemplo um rei ou mesmo alguém com autoridade para que tem que tomar decisões aqui, né? O versículo 10, versículo 12, versículo 13 e 15 fala sobre esse rei aqui. As nossas escolhas, elas definem a direção que nós temos que tomar. Escolha é você dizer assim, olha, aqui, tá aqui, eu vou tomar essa decisão. Tomou decisão errada, vai parar no lugar onde você não quer. Por quê? Porque não está no grau certo. A parede vai ficar torta. Então, você, aqui no começo de tomar a decisão, não parece nada, porque parece reto. Mas você tomou a decisão errada, pronto, vai ficar torta a parede. Ou então, tá obtusa, vai ficar torta a parede. Você precisa tomar decisões certas. Agora, no momento de tomar decisão, é o momento de você ter a bênção. Eu sabe que a gente aprende a negociar e nos negócios você ganha na compra, você não ganha na venda. Eu lembro que na venda o cara sempre vai querer desconto, você não sei o quê, então você não vai ganhar na venda, você tem que ganhar na compra, você tem que procurar comprar mais barato. Você tem que fazer as escolhas certas. Escolha para sua vida, escolha para viver. Como é que eu faço então para fazer a escolha certa? Parar de decidir o que você quer e começar a decidir o que o Senhor quer. Senhor, o Senhor me ama, não é? O Senhor gosta muito de mim. E não só o Senhor gosta de mim, o Senhor gosta mais de mim do que eu mesmo gosto de mim. Então, Senhor, não só o fato de o Senhor gostar de mim, o Senhor me quer que eu dê certo na vida, o Senhor tem o poder de saber de tudo. Eu também não sei de tudo. Eu queria fazer uma escolha. A escolha que eu quero fazer é a sua escolha. O que que o Senhor quer que eu faça? Faça ser claro isso, que às vezes não é claro as coisas. Faça ser claro. Busque mais sabedoria para ser claro, para você entender o que que o Senhor quer. Porque às vezes não é claro isso daí. Enquanto você não souber o que o Senhor quer, não tome a decisão. Por quê? Porque talvez é no caminho que o Senhor vai te mostrar o que Ele quer. Talvez é derrubando o seu sonho que Deus vai falar: é o meu sonho esse. Para eu fazer meu sonho, eu tenho que quebrar o teu. Para eu construir uma nova casa, eu tenho que quebrar a casa velha. E talvez você não esteja entendendo por que que seus sonhos estão dando errado. Por que que as coisas não estão dando certo? Por quê? Porque você pediu para ser feito o sonho de Deus na sua vida. Para fazer o sonho de Deus, para construir uma nova casa, é mais barato derrubar a casa antiga do que você tentar remendar os odres velhos. Vai furar de novo. Tentar remendar a casa antiga. Por isso, as nossas escolhas, elas definem a direção que nós vamos tomar. Somos livres de fato para escolher, mas depois que você decide algo,
depois que você tem ali a clareza, você tem que tomar a responsabilidade e as consequências de arcar com as suas escolhas. Busque a vontade de Deus em suas escolhas, porque as consequências sempre serão boas e agradáveis, como diz o texto bíblico. Ainda nesse último tempo, desejos aqui precisariam ser desejos sábios. Antes da ruína, versículo 18, vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Antes da ruína, vem o quê? A soberba. O cara que é soberbo vai cair do cavalo. O cara que é orgulhoso, ele é anterior à queda. O orgulho dele é anterior, precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir os despojos com os orgulhosos. Melhor é você ser humilde. Nós falamos ontem sobre a humildade. Melhor ser humilde do que você repartir o despojo com os orgulhosos. Por quê? Quem é orgulhoso, meu amigo, não vai deixar nenhum despojo para trás. E você tentar repartir despojo com um orgulhoso, pô, você não vai ganhar nada. É melhor ser humilde. Você acha que vai ganhar alguma coisa com orgulhoso? Você não vai ganhar nada. Enquanto ele puder pisar em você, enquanto ele puder usar você, você vai ser bom. Ele é orgulhoso. O dia que você não fizer mais a vontade dele, o dia que você não fizer mais o que ele quer, então ele vai te descartar. Por quê? Porque Salomão declara: melhor é ser humilde de espírito do que você viver a repartir bênção com orgulhoso. Orgulhoso não quer repartir bênção, orgulhoso quer tudo para ele. Quem atenta para esse ensino que Salomão está dando aqui, acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Então, se você atentar para o que eu estou propondo aqui em meu sermão, você vai achar o bem. E se você confiar no Senhor, ouvir o clamor da sabedoria, lembra que ela falou lá no capítulo 1, ela sai nas ruas e começa a gritar: Ei, seu tolo! Ei, seu insensato! Ei, você que está dormindo, você que é preguiçoso. Tem três tipos, né? Sábio, burro e preguiçoso. Ei, você que é insensato, você que é preguiçoso. Olha, eu tô te dizendo aqui como proceder. Venha para cá. Se você ouvir a voz de sabedoria, ela está gritando como se fosse uma mulher na rua, chamando para um banquete. Você atentar para o ensino, você vai achar o bem. O que confia no Senhor, esse é feliz. Então, a Bíblia diz que, olha, o fim, eu vou te dar o fim que você quer. Qual é o fim que todo mundo quer? Ser feliz, não é? Você quer que dê certo sua vida, você quer bênção na sua vida, você quer ser feliz. Então, a Bíblia diz que se você confiar no Senhor, confia nele, né? O outro texto bíblico, confia nele e o mais ele fará. Confiar no Senhor, esse é feliz. A sua felicidade estará em você confiar no Senhor. O sábio de coração é chamado de prudente. O cara é sábio, o cara é prudente. E a doçura no falar aumenta o saber. Você tem que saber falar com jeito. Você tem que parar de ficar falando grosseiramente. Você tem que parar de falar ali alto. Já lhe falei a vocês o pavor que eu tenho de gente que fala gritando. É um monte de gente que fala gritando. Eu não suporto grito. Pô, parece que é falta de cultura. A doçura no falar aumenta o quê? O seu saber. Tem gente que não sabe modular a voz. Você tem que ter doçura no falar. Só fala reclamando, só fala gritando, só fala de forma dura, parece que está sempre brigando. Olha, a doçura no falar vai aumentar o quê? Seu saber. O bom senso, lembra que eu falei para você? Os sensores, quem tem bastante sensores. O bom senso, o cara que não é sem noção, sabe? O cara sem noção é o cara que não tem sensor. Ele faz as coisas, fala de qualquer jeito, fala no momento que não deveria falar, traz problema para dentro de casa, briga dentro de casa. Por quê? Porque talvez fosse até certo o que você fale, mas foi no momento errado. O seu sensor estava errado. Então, o bom sensor, o bom senso, para aqueles que o possuem, é fonte de vida. Quem é bom sensor, quem tem bom senso, quem entende o que eu estou falando aqui, ele vai ter uma fonte de vida para ele, ó. O negócio vai crescer. Mas o cara que é tolo, não tá nem aí para esse negócio de eu falo mesmo, pastor, eu sou assim mesmo, se quiser me aguente. Vai se lascar. Mas a tolice é punição. O cara é tolo, vai ser punido com os insensatos, como diz o versículo 22. O bom senso para aqueles que o possuem é vida, é fonte de vida, mas a tolice é punição para os insensatos. O coração dos sábios, versículo 23, é mestre de sua boca. Ó, o cara que é sábio, ele tem que ser o quê? Mestre na boca. Por isso que eu falei pra você, fecha essa matraca.
E aumenta a persuasão dos sábios. Quando o cara cala a boca, ele aumenta a persuasão. Tem gente, olha, a gente sabe que eu lembro de uma técnica de venda, na época que eu era comportor, que você dava o preço, você falava tudo que falava, e depois você dava o preço para a pessoa. Olha, vai custar tanto. E aí, então, você o quê? Cala a boca. Não fala. O primeiro que falar perde. Eu sempre pensava, o primeiro que falar perde. E aí o cara, depois que falava, depois que ele falava o preço, ele continuava falando. Meu irmão, ficou perdido o preço. Você tem que calar a boca agora. Porque agora é o momento da decisão, da pessoa falar, eu vou querer o livro, o que quer que seja. Eu fui comportor durante muitos anos. Então, perceba que o autor declara que o coração do sábio é mestre de sua própria boca. Você tem que saber cuidar da sua boca. E aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Quando você sabe falar palavras agradáveis, quando você entende o que Salomão está falando aqui, isso vai ser como se fosse um bálsamo, um remédio para ti. O terceiro conselho que ele fala aqui, penúltimo conselho ainda do capítulo 16, é sobre o desejo do seu coração e o desejo da sua mente. Se estão de acordo com a vontade de Deus, o desejo do seu coração e o desejo da sua mente, com o próprio querer do Senhor, você vai ter vida. Muitas vezes não sabemos discernir nossos próprios sentimentos. A gente não sabe discernir. Eu me lembro que a Rose uma vez falou assim, que ela falou, primeiro, escolha o que você quer. Depois a gente vai orar e fazer o negócio. Porque você tem que saber discernir o desejo do seu próprio sentimento, do seu coração. Mas Deus sabe até mesmo o que acontece com o nosso coração. Ele nos sonda, nos conhece. Por quê? Porque se você estiver em caminhos duplos, você não vive nenhum caminho nem outro. Por isso tem que fazer a escolha. E a escolha tem que ser acertada. As pessoas, elas são movidas por sua vontade, na direção e no desejo que a pessoa traça o seu próprio caminho. A palavra aqui que revela esse desejo do coração, o versículo 21 e 24, fala que isso é importante, você ter um desejo alinhado com o desejo de Deus. Por isso é importante você reconhecer o seu próprio desejo. Ellen White escreveu, né, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e volume 2, para você se entender, entender seu desejo, saber por que você é xaropão assim, saber por que você é meio mufino, você faz as coisas desse jeito. Você tem que se entender primeiro, porque a partir do seu próprio entendimento é que você começa a entender o mundo. É esse fato de que é importante reconhecer o próprio desejo. Eu estava conversando com um jovem e estava falando com ele. Falei: olha, você precisa instalar as diretrizes do Senhor primeiro. Por quê? Porque a partir da leitura bíblica, a partir da cosmovisão bíblica, é que então você vai conseguir ter a cosmovisão da sua própria vida. Você precisa ver como Deus quer, já que você é crente. Por isso, buscar a vontade de Deus e os desejos do Senhor farão toda a diferença. Bem, o tempo não me permite, mas existe um último item aqui, as intenções sábias. Você precisa buscar e ter uma intenção sábia aqui. Por quê? Porque buscar a vontade de Deus também na sua intenção. Se você for calcular, eu estava falando com esse jovem, eu falei assim, olha, tu vais fazer uma decisão, tens que tomar uma decisão, lembre-se que você é um agente do Senhor, para você não acabar é, é, enredando por coisas do mundo. Você é um agente de Deus. Então, as suas escolhas, os seus slogans, as coisas que você vai fazer, precisam ser escolhas que, no final, levem a pessoa a Deus. Por isso, as intenções precisam ser intenções que levem você no caminho do Senhor. Hoje em dia a gente vê tanta pessoa só pensando em dinheiro, só pensando em coisas terrenas e vão levá-los até essas coisas dos recursos financeiros. Mas isso vai tirar do coração a mensagem de Deus e vai fazê-lo tropeçar. Portanto, há caminhos que parecem direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. É um fato que parece ser caminho justo, mas vai levar você à morte. O tempo não me permite, mas a vontade de Deus ela é melhor. Leia esses últimos 15 versículos que existem embaixo, ali do capítulo, últimos 15 versículos do capítulo, falando sobre a intenção, a vontade de Deus. Busque a vontade do Senhor e as intenções precisam ser intenções de Deus. Se você esqueceu todo o meu sermão, não esqueça o versículo 1 do capítulo 16. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem do lábio do Senhor.
Quando fazemos algo errado, deveríamos parar tudo e perguntar o que precisa mudar. Quando fazemos e as coisas dão errado na sua vida, aí você deveria parar um momento e fazer uma autoanálise. Você deveria amolar a faca e dizer: Senhor, o que que eu preciso mudar? Porque as coisas não estão dando certo. Acima de tudo, antes de qualquer coisa que você faça, você pode buscar a Deus, pode buscar aquele que sabe tudo, para ensinar a você como você deve proceder. Hoje eu falei para vocês sobre a perfeita e a vontade, a perfeita e a boa vontade de Deus. Falei sobre você consagrar seus projetos a Deus, falei sobre você fazer escolhas acertadas, falei que os seus desejos precisam ser os desejos do Senhor, não podem ser desejos humanos, mas desejos divinos. E ficou faltando falar a vocês sobre a sabedoria nas intenções. Leia esses últimos versículos e certamente você vai encontrar, se você buscar a vontade de Deus para a sua vida, o Senhor se levantará e abençoará você. Eu quero convidá-lo nesse momento para nós fazermos uma oração e entregarmos a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor.